Nesse vídeo estaremos resolvendo o exemplo 3.11 do livro do Engropeira. E nós temos o enunciado do exercício, vocês podem ler com mais calma depois, onde todos os dados são fornecidos. Aqui nós temos um esquema da célula combustível. E aqui, nesse slide, as informações que são dadas a respeito da célula combustível. Então, nós temos aqui o nosso esquema, né? Uma célula combustível, onde nós podemos observar que temos uma entrada de nitrogênio do lado esquerdo, uma entrada de oxigênio e uma saída de água mais oxigênio. Como que a célula combustível funciona? Ela é composta por um ânodo poroso e por um cátodo poroso. Quando o hidrogênio entra através desse orifício dentro da célula, ele, ao atravessar esse ânodo poroso, uma molécula de elétron vai se separar dele, com isso gerando uma corrente elétrica. Tá? E depois essa molécula, esse elétron de hidrogênio, através do cátodo poroso, se encontra com uma molécula de oxigênio, formando com isso a água. E tendo como resíduo, como final desse processo, apenas água mais oxigênio. Bom, a célula combustível, ela tem certas condições de operação. Primeiro, ela tem que funcionar de tal maneira que dentro dela eu não tenha água na fase líquida, ou seja, somente na fase de vapor saturado. Se vocês se lembram de termodinâmica, então a fase que essa água se encontra é vapor saturado, ou seja, título igual a 1. Para isso, só que esse meu processo é um processo que gera energia térmica, ela gera uma quantidade de energia. E se eu quero manter essa temperatura da minha célula dentro de certas condições para que eu só tenha água na fase de vapor saturado, então toda essa energia que está sendo gerada durante o meu processo, né, seja removida da minha célula combustível, para que eu consiga manter esta temperatura aqui num valor constante. Então, o exercício informa que a quantidade de energia gerada durante o processo é de 11,25 watts. E que a temperatura da célula tem que funcionar, tem que ficar em torno de 56,4
56,4 graus centígrados. Nós conhecemos a célula combustível, ela está dentro de um ambiente, e o nosso modelo de engenharia é o seguinte: condições de regime estacionário, variações de temperatura desprezíveis no interior da célula combustível posicionada em uma grande vizinhança, extremidades da célula combustível isolada termicamente, e toda a energia devido aos fluxos de massa dos gases e líquidos entrando e saindo do volume de controle são desprezíveis. Ou seja, eu tenho energia entrando através do meu fluxo de nitrogênio e do meu fluxo de oxigênio, e tenho energia sendo retirada através da água, do fluxo de água mais oxigênio. Essas energias são desprezadas. Bom, então vamos primeiro calcular a velocidade com que o meu ar tem que escoar para que eu consiga remover essa quantidade de energia aqui da minha célula combustível e manter uma temperatura de 56,4 graus centígrados. Então, se a gente fizer um volume de controle englobando toda a minha célula combustível e admitindo que toda a superfície lateral da minha célula combustível é isolada termicamente, eu vou ter transferência de energia somente pela face direita e esquerda da minha célula combustível. E aqui, no caso, estaria perdendo energia na forma de radiação e convecção. Então, se eu aplicar um balanço de energia, então nós podemos escrever, né, que a energia que está entrando menos a que está saindo, deixando a minha célula, mais a que está sendo gerada, tem que ser igual à variação da energia com o tempo dentro do meu volume de controle. Então, para o modelo de engenharia, isso aqui é zero, regime estacionário, né? De acordo com a nossa hipótese 1, né? Não tenho nenhuma energia entrando, então eu posso escrever que a energia que está sendo gerada dentro da minha célula combustível tem que ser igual à energia que está saindo do meu volume de controle. Seria toda a célula combustível. Ou seja, que a energia gerada é igual à taxa de transferência de calor por convecção mais
a taxa de transferência de calor por radiação. Isso aqui pode ser dado através da lei de resfriamento de Newton, A da minha célula, multiplica a temperatura da minha célula, menos a temperatura do fluido, mais a lei de Stefan-Boltzmann, que é a emissividade da superfície, a constante de Stefan-Boltzmann, a área da célula, multiplica a temperatura da célula, a quarta potência, menos a temperatura da vizinhança, a quarta potência. Então, vamos transformar as temperaturas na escala Kelvin, né? Então, a temperatura da célula é 56,4 mais 273,15. Isso aqui daria um valor de 329,55 Kelvin. Eu estou fazendo isso porque aqui eu tenho que entrar com a temperatura em escala absoluta. E a temperatura da vizinhança, que é a mesma temperatura com que o ar escoa através da minha célula, que é de 25 graus centígrados, mais 273,15. Isso dá um valor de 298,15 Kelvin. Bom, agora eu preciso encontrar esse parâmetro aqui. O coeficiente de transferência de calor por convecção. Isso não é fornecido no exercício, mas é dado através de uma relação matemática, onde o coeficiente de transferência de calor é dado por 10,9 watts vezes segundo elevado a 0,8 dividido por metros elevado a 2,8 vezes Kelvin. Vezes a velocidade do ar, né, do escoamento do ar, elevado a 0,8. Velocidade é dada em metros por segundo, né? Precisamos calcular agora esta área aqui, que é a mesma desta daqui, né? É a mesma área de troca de calor. Então, a área é toda essa área aqui que eu tenho, por onde ocorre a transferência de calor. Só que eu tenho uma área direita e uma área à esquerda. Então, a área da célula combustível vai ser igual a 2 vezes as dimensões da minha célula. H dado
por H vezes W. Que seria igual, então, a 2 vezes. Lá está em milímetros, né? Passando para metros. São 0,05 vezes. Ela é quadrada, né? Isso aqui me daria uma área de 5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. A constante de Stefan Boltzmann, ela assume o valor de 5,67 vezes 10 a menos 8. Watts metro ao quadrado vezes Kelvin à quarta potência. Então, se nós vamos calcular individualmente cada um desses valores, lembrando que esse termo aqui é a taxa de transferência de calor por radiação, e esse termo representa a taxa de transferência de calor. Aliás, essa é por radiação e aqui é por convecção. Então, a taxa de transferência de calor por radiação é igual à emissividade do exercício, né, que é dado aqui, de 0,88, vezes a constante de Stefan Boltzmann, vezes a área e multiplica a temperatura, a diferença entre a temperatura da superfície, né, da minha célula, que é de 329,55, menos a quarta potência, menos 298, que é a temperatura da minha vizinhança. Isso aqui me dá um valor de 0,97 watts. E a taxa de transferência de calor por convecção é dada através do meu coeficiente de transferência de calor, que é dado pela equação 10,9 vezes a velocidade elevado a 0,8 vezes a área da minha célula, a menos 3, que multiplica a temperatura da minha célula, que é de 329,55, menos a temperatura do fluido, que é de 298,5.
15. Achei que fazendo as contas, nós chegamos nesta relação aqui. 1,1713, não, 71,13 vezes a velocidade que eu não conheço, é justamente esse valor que eu estou procurando. Se nós fizermos um balanço de unidades, nós vamos chegar nessa. Isso aqui é watts vezes segundo elevado a 0,8 dividido por metros elevado a 0,8. Portanto, jogando nesta expressão aqui, né? Pegando agora essa equação, e lembrando que a taxa de geração de energia é 11,25, é igual a 0,97 mais 1,7113 vezes a velocidade do meu escoamento a 0,8. Fazendo a conta, aí nós encontramos uma velocidade do ar de 9,4 metros por segundo. Então, o item A do exercício já está resolvido. Agora vamos então determinar a potência elétrica produzida pela célula combustível. Então, o arranjo proposto é colocar essa célula combustível dentro de um tubo de dimensões HW. H a dimensão H é igual a 26 milímetros, 0,026 metros. W é igual à largura da minha célula combustível, que é 50 milímetros. E a espessura da minha célula combustível é 6 milímetros. Nós vimos no exercício anterior que o ar tem que escoar através da minha célula uma velocidade de 9,4 metros por segundo.
Então, qual que é a potência elétrica produzida pela célula combustível? Então, vamos chamar de potência líquida, né? Líquida. Que seria a potência da minha célula menos a potência do meu ventilador. Por quê? O ar vai ter que escoar com uma velocidade de 9,4 metros por segundo. Então, eu vou ter que colocar minha célula, esta célula combustível aqui, dentro desse tubo e colocar um ventilador para ter um ventilador para fazer com que o meu ar escoe com esta velocidade. Só que não tem sentido eu colocar um ventilador aqui e ligar esse ventilador numa tomada externa. Então, a célula combustível ela tem que gerar energia suficiente para acionar o meu ventilador e soprar para tocar algum equipamento, acender uma lâmpada, sei lá, fazer alguma coisa, carregar um celular, alguma coisa desse sentido, não importa. O problema informa que a minha célula combustível consegue gerar uma energia para essas condições operacionais de 9 watts. Então, para eu saber quanto sobra dessa potência, eu preciso calcular a potência do meu ventilador. Então, segundo um catálogo de um fabricante, a potência desse ventilador pode ser calculada por meio de uma relação que é dada pelo seguinte. Aliás, a potência do ventilador dividido pela vazão volumétrica é igual a uma constante, sendo que essa constante, segundo o fabricante, é igual a 10^3, ou seja, igual a 1000. Watts metros cúbicos por segundo. Então, a potência do meu ventilador pode ser calculada como sendo essa constante vezes a vazão volumétrica. E a potência líquida, então, é a potência fornecida pela célula menos a potência fornecida pelo ventilador. Então, precisamos calcular a vazão volumétrica, certo? Vazão volumétrica é igual à velocidade do meu escoamento vezes a área do meu escoamento. Bom, estamos fazendo um desenho de física com a célula aqui dentro, né? Então, nós podemos olhar a célula de combustível aqui e o ar ele vai escoar através dessa região aqui. Então, esta é a área de escoamento que eu tenho que calcular. Então, nós teríamos uma área superior, na parte superior da minha célula, uma área na parte inferior da minha célula. Então, esta área de escoamento, ela seria a soma da área
inverte superior mais a área que escoa na parte inferior da minha célula. Então, eu posso calcular como centro essa área de escoamento. Ela pode ser calculada como centro a área total do meu duto, que é dado pelo produto W vezes H, menos a área, menos esta área aqui, seção transversal da minha célula, que seria W vezes TC, espessura da célula. Colocando em evidência, né? Então nós teríamos H menos a espessura da célula. Portanto, a área de escoamento seria W, né, que é 0,05 que multiplica a altura 0,026 menos a espessura isso aqui me daria 1, daria uma área de 1 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado. Bom, então, conhecendo a área, eu posso calcular a vazão volumétrica, que seria a velocidade de 9,4 metros por segundo vezes a vazão volumétrica. A área, né? Então, isso aqui me daria uma vazão volumétrica então, 9,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Portanto, a potência líquida seria a potência que a minha célula pode fornecer, de 9 menos a constante C, que é 1000, né? 10 a terceira, vezes a vazão volumétrica, 9,4 vezes 10 a menos 3. Isso aqui me daria, então, uma potência líquida de menos 0,4 watts. Bom, aqui nós temos um problema, então. Ou seja,
do jeito que a célula combustível está proposta, ela não funciona. Por que ela não funciona? Ela gera apenas 9 watts e eu preciso de 9,4 watts para acionar o meu ventilador. Então, ela não tem condições nem de tocar o ventilador. Então, qual que seria a solução para isso? Seria a solução, mas seria a colocação de 2 dissipadores de calor, um na parte superior e outro na parte inferior. Como nós vimos no item anterior, do jeito que foi proposto, ela não funciona. Então, foi cheguei a colocar um dissipador de calor, tanto na parte superior da minha célula combustível, como na parte inferior dela, nesse arranjo. Nós precisamos agora dimensionar essa característica. Vamos dimensionar essa célula. Dimensionar a célula significa determinar alguns parâmetros. Por exemplo, o número, quantas aletas esse meu fator de calor vai ter. A espessura da minha aleta eu posso definir. O comprimento da minha aleta vai ser o mesmo comprimento da minha célula. Essa altura da minha aleta está atrelada ao meu projeto. E eu preciso definir se eu for colocar as minhas letras diretamente sobre a célula ou não. Então, eu vou optar por colocar uma base de alumínio e sobre essa base de alumínio vou montar a minha filha com o meu dissipador de calor. Então, se nós fizermos um corte, uma lista, teríamos o ventilador, teríamos a célula e teríamos o nosso dissipador, tanto na parte superior como na parte inferior. E se fizermos um corte em A, podemos olhar o dissipador dessa maneira aqui, onde nós temos a altura do meu dissipador de 8 milímetros, como eu falei, a altura do dissipador está limitado à altura do meu tubo. Então, a altura da minha aleta, ela tem 8 milímetros. A base do meu dissipador tem 2 milímetros. E o comprimento do meu dissipador é o próprio comprimento da célula, de 50 milímetros. Eu tenho que manter essa temperatura, né, na minha célula. 4. E eu tenho que ter um espaçamento que eu não conheço. Esse espaçamento aqui vai depender entre as aletas, vai depender do número de aletas. Então, a primeira coisa que eu preciso calcular é o número de aletas. Para eu calcular esse espaçamento. Então, toda a energia, como o meu tubo ele é isolado na parte externa, a minha feira aqui, isolado termicamente, todo calor gerado pelo meu dissipador vai ser transferido pela minha célula combustível, vai ser transferido tanto para a parte superior, para o meu dissipador na parte superior, como
para o dissipador na parte inferior. Então, nós podemos representar dessa maneira. Nós teríamos aqui TS, e eu poderia trabalhar dessa maneira, mencionar um dissipador. Então, QS seria o quê? Metade da energia, porque os dois dissipadores são iguais, são idênticos. Então, tem duas maneiras de eu resolver esse. Uma maneira seria considerando a energia, mencionando somente esse fator aqui, e como o outro é igual, um dialeto seria multiplicado por 2. Ou mencionar os dois ao mesmo tempo. Eu vou escolher a opção de mencionar os dois dissipadores ao mesmo tempo. Mas antes disso, eu vou montar o circuito térmico valente. Então, para isso, eu vou nomear as temperaturas, as interfaces. Então, aqui eu teria uma temperatura máxima T1, aqui uma temperatura TB, a temperatura do fluido estaria escoando entre as minhas aletas, que apresentam uma certa temperatura e um certo concentro de calor por convecção. O problema também, ele fala que existe uma resistência térmica de contato entre o meu dissipador e a minha célula. Então, se a gente for representar o circuito térmico, eu teria aqui todo o calor dissipado, tem que remover da minha célula. Eu vou representar por Q apenas. Daí eu saí aqui uma temperatura que eu chamei
e T1. Eu não vamos chamar TC, né? Porque T1 é TC. É TC aqui é a temperatura da minha própria célula. Então, de TC, né? Até atingir a temperatura da base, eu tenho duas resistências térmicas conhecidas. Uma resistência térmica de contato, mais uma resistência condutiva oferecida pela base. Nós teríamos temperatura da base. Aí, o que acontece aqui quando eu chego aqui no meu fator? Uma parte da minha energia vai fluir através da minha letra, e outra vai fluir através da base primária, por convecção. Então, nós teríamos aí pela letra, convecção pela parte base primária. Base primária. Então, nós teríamos, nesse caso, um circuito em paralelo. Onde aqui eu teria a, a parte sendo transferida através das aletas, portanto, eu teria que vencer uma resistência térmica oferecida pelo meu conjunto de aletas, e teria também por convecção
pela área primária. Para isso, então, eu teria que vencer uma resistência convectiva oferecida pela minha área primária. Temperatura do fluido aqui, né? Que seria a temperatura do fluido que for. É o que eu poderia escrever aqui. A taxa de transferência de calor é igual à temperatura da minha célula combustível menos a temperatura do meu fluido, dividido por uma resistência equivalente. Esta resistência equivalente seria a resistência térmica de contato mais a resistência condutiva oferecida pela base do meu dissipador, mais a resistência oferecida pela minha aleta, mais a resistência térmica condutiva oferecida pela área primária, certo? Então, vamos calcular cada uma dessas resistências. Então, resistência térmica de contato. Então, a resistência térmica de contato seria a resistência térmica de contato por unidade de área, dividido por 2 vezes a minha área. Essa área seria a área de contato que eu teria aqui. Seria esta área aqui. Então, seria 2 vezes a largura W da minha célula, vezes o comprimento da minha célula.
dividido pela resistência de contato por unidade de área. Sabemos, você se fala, resistência térmica de contato por unidade de área é igual a 10 a menos 3 metros ao quadrado vezes Kelvin para e que WC é 50 milímetros e o comprimento LC também é 50 milímetros. Então, nós temos que a nossa resistência térmica de contato é igual a 2 vezes 0,05 vezes 0 por 10 a menos 3. Fazendo as contas, vai dar um valor de 0,2 Kelvin por watt. Então, a resistência térmica de contato nós já encontramos. Agora vamos encontrar a resistência condutiva oferecida pela base do meu dissipador. Que é como é por condução, né? Então é a espessura da base do meu dissipador, né? Que nós chamamos de EB, dividido pela condutibilidade térmica, vamos chamar de KA, multiplica a área, que seria 2 vezes A, porque eu tenho um dissipador em cima, um dissipador embaixo. Conhecemos o exercício. O meu dissipador é de 2 milímetros. E que a condutividade térmica, né, o material que o meu base dissipador é de 200.
watts, metros, Kelvin. Então, se nós fizermos as contas aí, né? É igual a 200, multiplica por vezes a área, que é 0, 0, 0,05 vezes 0,5, que é a área da base, depois chegamos ao valor Kelvin. Tá? Bom, então, vamos calcular agora como que fica a resistência competitiva da superfície primária. É por convecção, 1 sobre coeficiente de transferência de calor por convecção, multiplica a minha área primária. O exercício informa que, nessa situação, o coeficiente de transferência de calor por convecção é dado através da seguinte relação: 1,78 vezes a condutividade térmica do ar, que multiplica a altura da minha aleta mais o espaçamento entre elas, dividido pelo produto entre a altura da minha aleta vezes espaçamento. E a área primária pode ser calculada como sendo 2 vezes a área, comprimento W do meu dissipador, da minha célula, vezes o comprimento da minha célula, menos a área da seção transversal de todas as minhas aletas. Como eu não sei o número de aletas, vou chamar de N, sendo o total de aletas, que multiplica o comprimento da minha aleta, que tem o mesmo comprimento do meu fator de calor, vezes a espessura da minha aleta. Então, sabemos também que a condutividade térmica do ar é dado no exercício e vale 0,000001
203 4 metros Kelvin. Onde N é o número total de aletas, modificador de calor, e A é o espaçamento entre as aletas. Bom, não posso fazer mais nada porque eu não conheço esse N aqui. Então, nós precisamos trabalhar um pouco mais nas coisas. Mas podemos deixar tudo em função daquilo que nós conhecemos. Então, como que ficaria a nossa resistência convectiva oferecida pela base primária? Seria o coeficiente de transferência de calor que multiplicaria a área, minha área primária. Então, minha área primária, ela pode ser escrita como sendo 2 vezes a largura W da minha célula, vezes o comprimento da minha célula, menos o número de aletas que eu não conheço, e multiplica o comprimento da minha célula, da minha aleta, né? O problema fala também que a espessura da minha aleta é de 1 milímetro. 1 vezes 10 a menos 3 metros. Então, vezes 1 vezes 10 a menos 3. Então, seria a resistência convectiva pela base primária, ficaria tudo em função de alguns parâmetros, né? Fazendo as contas, 0,005, né? Menos 5 vezes 10 a menos 5, vezes o número de letras que eu não conheço, vezes o coeficiente de transferência convectivo, que também eu não posso calcular no momento.
E agora vamos calcular a resistência térmica de todas as minhas aletas. E aletas. Então vamos pôr assim, né? Para N aletas, que eu não conheço, eta pela resistência térmica de uma aleta dividido pelo número de aletas. A resistência térmica de uma aleta como a extremidade, como o meu conjunto, ele é isolado termicamente, meu tudo é isolado termicamente, então a extremidade da minha aleta também é adiabática. Então, considerando a extremidade da aleta eu posso escrever é igual a θB dividido pela taxa de transferência de calor que a minha aleta consegue remover. A resistência térmica na aleta é dado pela temperatura na base dividido pela taxa de transferência de calor da aleta. Bom, isso aqui depende do caso em que a aleta se encontra, que a extremidade da aleta se encontra. Como a aleta é adiabática, a extremidade dela é adiabática, a taxa de transferência de calor é dada por M vezes tangente hiperbólica do produto M é esse o comprimento da minha aleta. Onde M é θ da base dividido por multiplica a raiz quadrada, coeficiente convectivo, vezes o perímetro, vezes a condutibilidade da aleta, vezes a área da seção transversal da minha aleta. Jogando aqui na expressão, nós chegamos que a resistência térmica de uma aleta é dado por raiz quadrada
do coeficiente convectivo, vezes o perímetro, vezes a condutibilidade térmica da aleta, vezes a área da seção transversal. Dividido por isso, né? O perímetro da aleta é calculado como sendo 2 vezes o comprimento dela, LC, mais a espessura da minha aleta. Ou seja, substituindo os valores, né? 0,05 mais 1 vezes 10 a menos 3, que é a espessura. Isso vai me dar um valor de 1,02 vezes 6 a menos 0,102 metros. A área da seção transversal é calculado como sendo o comprimento da minha aleta vezes a espessura dela. Ou seja, 0,05, que é o comprimento, vezes a espessura, 1 vezes 10 a menos 3. Isso me dá o valor de 5 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. O M5 pode ser calculado como sendo o coeficiente vezes o perímetro dividido pela condutibilidade térmica da aleta vezes a área da seção transversal, elevado a meio. O H nós vamos deixar em função dele mesmo, né? Porque eu não conheço, não dá para calcular. Perímetro 0,102 dividido pela condutividade térmica da aleta, que é 200, vezes a área da seção transversal. Elevado a meio, nós chegamos no seguinte valor para N. Dez vírgula 2 vezes H elevado a meio. Calculando também esse termo aqui, né? Nós podemos escrever como sendo o coeficiente vezes o perímetro, a condutividade térmica da aleta, a área da seção transversal, o H nós não conhecemos, não dá para calcular. Perímetro, conhecemos 0,102. A condutividade térmica da aleta é 200. E a área seção transversal
5 vezes 10 a menos 5. Elevado a meio. Fazendo as contas, nós chegamos no valor de 1 vezes 10 a menos 3 vezes H elevado a meio. Portanto, a resistência térmica para um maleta é, substituindo tudo aqui, fazendo as contas, né? Nós chegamos no seguinte valor. 1 vezes 10 a menos 3 vezes H elevado a meio tudo dividido por 10,2 vezes H elevado a meio. Voltando lá para o circuito térmico equivalente, né? Se nós definirmos e chamarmos este termo aqui de uma resistência equivalente 1, por exemplo, então a minha resistência equivalente pode ser escrita como sendo a resistência térmica de contato mais a resistência condutiva oferecida pela base mais o que eu chamei de R, onde essa resistência equivalente é é o inverso da resistência convectiva, né? A área primária mais o inverso da resistência térmica da minha aleta a menos 1. Botando lá só para confirmar, né? Então, voltando para a nossa expressão, eu posso escrever que Q é igual à temperatura da minha célula, né? Menos temperatura do fluido, dividido por uma resistência equivalente. Aqui eu posso escrever, então, que a resistência equivalente 1 é igual à temperatura da minha célula menos
a temperatura do meu fluido dividido por Q1, por Q menos as resistências térmicas de contato mais a resistência convectiva oferecida pela base do meu dissipador. Substituindo os valores que nós conhecemos, a temperatura da minha célula é 56. Está errada, né? Isso. Aqui é 56,4 menos 25 dividido pela quantidade de energia que eu tenho que remover da minha célula combustível, que é de 11,25. Menos a resistência térmica de contato, que é 0,2, mais a resistência oferecida pela base, que é 2 vezes 10 a menos 3, chegamos neste valor. É igual a 2,59. Kelvin por watts. Bom, então o que nós conhecemos até agora? Até esse momento. Nós conhecemos a resistência térmica de uma aleta, que é dado, aliás, a resistência térmica da aleta que é a razão entre a resistência térmica de uma aleta de N aletas, né, aqui no caso, né, dividido pelo número de aletas. Então, vamos chamar isso aqui de equação 1. Isso nós conhecemos. Conhecemos também que a resistência térmica de uma aleta é dada por 1 vezes 10 a menos 3 vezes o coeficiente convectivo elevado a menos meio dividido por 10,2 vezes H elevado a meio.
Faltou um menos aqui. Vou chamar isso aqui de equação 2. Conhecemos também a resistência convectiva, nunca chamei, primária, né? Como sendo cinco vezes 10 a menos 3 menos 5 vezes 10 a menos 5 vezes H. Não, vezes H, não, vezes um número de aletas, né? Tudo que multiplica o coeficiente convectivo. Também vamos chamar de equação 3. Conhecemos uma relação para o coeficiente convectivo, que é dado por essa relação, né? 1,78 vezes a condutividade térmica do ar, que multiplica a altura da minha aleta, mais o espaçamento entre elas, dividido pelo produto entre a altura da minha aleta vezes o espaçamento entre elas. Vamos chamar isso aqui de equação 4. Conhecemos também a resistência equivalente 1, que é 5 corrigindo aqui, né? 2,59. Kelvin por watt. Também temos aqui a equação 5. E sabemos a outra relação, que é sobre a resistência térmica para N aletas, né? Mais 1 dividido pela resistência convectiva da área primária a menos 1. Então, isso aqui seria a equação 6. Tudo isso conhecemos, mas esta resistência aqui depende do número de aletas que eu não conheço, que, aliás, é o que eu estou procurando. E os demais parâmetros eu não consigo resolver porque eu não conheço o coeficiente de transferência de calor por convecção, que depende do espaçamento entre as minhas aletas.
Então, o que eu preciso encontrar? Uma maneira, uma relação, uma maneira de encontrar este valor aqui. Então, para encontrar esse comprimento aqui, eu posso usar essa figura aqui, onde eu posso escrever que WC WC, que é o comprimento da minha célula, pode ser escrito como sendo um número de aletas que multiplica a distância A mais a espessura da minha aleta, que eu estou chamando de TF. Então, aqui nós teríamos isso aqui, TF. Portanto, aqui eu encontro uma relação para a distância A da minha aleta, o espaçamento das minhas aletas, como sendo o comprimento da minha célula, dividido pelo número de aletas, menos a espessura da minha aleta, a equação número 0. Também, a resistência equivalente pode ser escrita, que é dada pela resistência térmica de contato, mais a resistência condutiva da base da minha aleta, mais a resistência térmica da minha aleta para N aletas, né? Mais a resistência convectiva da base primária a menos 1. Aqui eu estou apenas repetindo a mesma expressão que nós temos aqui. Simplesmente repetir isso aqui. Certo? Então, nós chamamos essa equação de 8. E também sabendo que quanto à taxa de calor que eu removo pelo meu dissipador de calor pode ser calculado através da temperatura da minha célula menos a temperatura do fluido dividido pela resistência equivalente, só para reforçar, né? Isto daqui é para mim a resistência equivalente, eu chamei de 1. Então, dessa expressão, eu posso calcular que a temperatura na minha célula combustível
é igual à taxa de transferência de calor que o meu dissipador consegue remover, vezes a resistência equivalente, mais a temperatura do meu fluido. Isso esta é a equação 9. Bom, para eu resolver todas essas equações, é mais fácil eu chutar um valor para um número de aletas e verificar e comparar a temperatura calculada se está dentro daquilo que eu espero. Tá? Então, resolvendo as equações de 1 a 9, nós encontramos. Como eu falei, né, não tem jeito. Então, eu vou chutar um valor para N. E lembra, que N que eu chuto? Qualquer um, N tem que ser par, né? Porque eu estou calculando um dissipador para a parte superior e um dissipador para a parte inferior e eles são iguais. Então, eu tenho que chutar nos pares. Então, para N igual a 22 aletas, 11 na parte superior e 11 na parte inferior, nós chegamos nos seguintes valores. Que a distância A é 3,5 vezes 10 a menos 3 Agora, conhecendo A, eu consigo calcular o coeficiente, esse coeficiente convectivo, conhecendo o coeficiente convectivo, eu consigo calcular a resistência térmica de uma aleta, conhecendo a resistência térmica de uma aleta e usando o N que eu chutei, eu consigo calcular a resistência térmica de todas as minhas aletas. Aqui faltou um. Aí, como eu conheço o coeficiente convectivo também, né? Então eu posso calcular essa resistência, aí eu consigo calcular tudo que eu preciso. Calculo essa resistência também. Aí calculo essa resistência equivalente e verifico essa temperatura aqui. Qualquer temperatura que eu for atingir a minha célula combustível com um dissipador de 22 aletas. O coeficiente convectivo é 19,1. Watts, metros ao quadrado vezes Kelvin. M minúsculo é de 13,9, né? Metros a menos 1. A resistência térmica das minhas aletas para
N aletas, né? Fim de duas aletas. No caso, é de 2,94 Kelvin por watts. A resistência convectiva oferecida pela base da minha letra do meu é de 13,5 Kelvin por watts. A resistência equivalente em 1 é de 2,41. Teria que estar 2,59, né? Mas deu 2,41. A gente não vai conseguir um valor, um número de aletas consiga dar aquele valor, esse valor de 2,59. Eu tenho que pegar o mais próximo possível. Com isso, eu encontro uma resistência equivalente de 2,61 metros. Não, metros não, Kelvin por watts. E, por fim, eu encontro que a temperatura da minha célula vai ser de 54,38 graus centígrados, que é menor do que 56,4. A minha célula ela tinha que funcionar com 56,4 graus centígrados para garantir que ali dentro eu só tenha água na condição de vapor saturado. E nós obtivemos nos nossos cálculos este valor aqui. Eu não vou conseguir, como eu falei, ou é 22, ou é 20, ou é 24. Então, o que aconteceria se, em vez de eu chutar 22 aletas, eu pusesse um N de 20 aletas? Eu iria obter uma temperatura da minha célula de 58,9 graus centígrados. E se eu pegasse mais aletas, 24 aletas, por exemplo, eu iria encontrar uma temperatura para minha célula de 50,7 graus centígrados. Então, esses cálculos têm que ser feitos por chute, não tem como você estimar. Primeiro que se eu for substituir e fazer todas as contas, eu não vou chegar num número de aletas inteiro. Então, a resposta seria fim de duas aletas.